Olá, está no ar MP Cidadão. E no programa de hoje você vai ver os detalhes da coletiva de imprensa sobre a Operação Lume, que prendeu o policial militar reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, ambos apontados como assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Você também vai ficar por dentro das principais notícias do Ministério Público no quadro Minuto MP RJ. E aqui no estúdio nós vamos continuar falando sobre a colaboração premiada com o promotor de justiça Emerson Garcia, que é consultor jurídico do MP RJ. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E uma coletiva de imprensa realizada na sede do MP do Rio de Janeiro esclareceu detalhes sobre a Operação Lume. Essa operação foi responsável pela prisão dos suspeitos ou acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Confira. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do GAECO e a Polícia Civil, prenderam Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz. Eles foram denunciados pelos homicídios qualificados de Marielle Franco e Anderson Gomes e pela tentativa de homicídio de Fernanda Chaves. As prisões ocorreram por volta das 4 horas da manhã do dia 12 de março, na Operação Lume. Durante a coletiva de imprensa na sede do MPRJ, a coordenadora do GAECO, promotora de justiça Simone Sibilio, explicou que Marielle foi morta por motivo torpe e em ato típico de execução sumária. O crime contra Marielle Franco, segundo as investigações, todos os atos de investigação nos autorizam a hoje afirmar e a colocar e a imputar aos dois denunciados foi a motivação torpe, decorrente de uma abjeta, de uma repulsa, de uma reação de Rony Lessa à atuação política de Marielle na defesa de suas causas. O crime contra Anderson e contra Fernanda Chaves, segundo a investigação também demonstrou, foi um crime praticado para assegurar a impunidade do crime contra Marielle. Eu, na condição de assessora de direitos humanos e minorias, reafirmo esse compromisso com as famílias, sobretudo, que são vítimas desse crime também. E também reafirmo que o Ministério Público, imediatamente após o ocorrido, reconheceu a extensão do ataque que foi praticado em relação às pessoas de Anderson e Marielle, mas também em relação ao Estado Democrático de Direito. As investigações do GAECO e da Delegacia de Homicídios constataram que o crime começou a ser planejado 3 meses antes do atentado. Esses crimes foram planejados e executados por quem detinha pleno conhecimento do funcionamento de um sistema, um sistema de justiça, um sistema das leis propriamente ditas, porque foi muito bem pensado e organizado, de forma a dificultar as investigações. Sobre as perícias e tecnologias que auxiliaram na primeira fase da elucidação do crime, a promotora de justiça da CSI, Elisa Fraga, destacou detalhes que revelaram a identidade do autor da execução. Então, no primeiro momento, nós fizemos um estudo biométrico, para estabelecer qual o tipo físico do atirador, que era a imagem melhor. Nós pudemos verificar uma compatibilidade entre o braço do suspeito, do réu, com o braço do atirador. Então, nós usamos técnicas para analisar essas imagens, independente de quem pudesse ser o suspeito. Para a família de Marielle Anderson, a prisão dos criminosos significa um grande avanço na elucidação do crime. É óbvio que é importante saber quem mandou matar, mas hoje foi um passo grande dado. Eu quero, antes de mais nada, agradecer às autoridades, mas também a gente tem que ressaltar o trabalho da doutora Letícia, da doutora Simone, porque desde o começo elas têm sido muito próximas da gente.
mas hoje foi dado um grande passo com a prisão desses 2 indivíduos que eu esperava que isso não acontecesse, mas aconteceu, eu estava errado na minha visão, e o próximo passo será a condenação dos 2. A prisão deles 2 é só um começo, sim, é um pontapé. Tem muita coisa ainda para ser descoberta e resolvida para que ponha um ponto final também no nosso sofrimento e na situação que a gente passa. As investigações continuam porque o MPRJ tem o compromisso com a verdade. E agora nós vamos ver o que foi notícia no Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Minuto MPRJ. Confira. Olá, José Fernandes. A primeira notícia do Minuto MPRJ de hoje é para os usuários do transporte público aqui do Rio de Janeiro. A Força-Tarefa de Atuação Integrada e Negociação Especializada em Conflitos Coletivos de Consumo, a FTCOM, criada pelo MPRJ, ajuizou uma ação civil pública contra o município do Rio e os consórcios Transcarioca, Internorte, Santa Cruz e Intersul. Na ação, o MPRJ requer a decretação da caducidade dos contratos de concessão e a realização de uma nova licitação para o Serviço Municipal de Ônibus, BRT, e de bilhetagem eletrônica. Outro destaque aqui do nosso site é que o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, aqui do MPRJ, obteve decisão judicial que determina a indisponibilidade de bens do prefeito de Belfor Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Vaguinho. A decisão também se estende aos outros envolvidos no esquema de corrupção. Ao todo, eles lesaram os cofres públicos em mais de 10 milhões de reais. Nessa mesma ação, o MPRJ também obteve o afastamento do secretário municipal de governo, André Luiz Leal. Para finalizar, Zé, o MPRJ deflagrou a Operação Desconstrução. Essa operação investiga a atuação de um suposto cartel em licitações públicas realizadas por órgãos do governo municipal no mercado da construção civil, mobilidade urbana e urbanização. O suposto cartel teria movimentado mais de 200 milhões de recursos provenientes do erário da cidade. Você de casa pode saber mais sobre essas e outras notícias no site do MPRJ, www.mprj.mp.br. É com você aí no estúdio, Zé. Ok, e agora nós vamos para um breve intervalo, mas você não sai daí, a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, dando continuidade aqui ao mundo do direito penal, extremamente atual, com algumas inovações e com alguns projetos que estão sendo apresentados, algumas leis que já estão sendo implementadas. Em especial, nós abordamos no nosso programa passado a Lei 12.850, que é uma lei que cuida de organização criminosa e também fala nos instrumentos aí de colaboração premiada. Mas eu queria começar esse programa de hoje, doutor Emerson, muito obrigado por estar aqui conosco, falando um pouco da instrumentalização de transformar essa norma em algo efetivo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer participar. Um dos grandes avanços instituídos pela Lei 12.850, que tratou das organizações criminosas, diz respeito a um instrumental colocado à disposição dos órgãos de persecução para que eles consigam identificar a prática de ilícitos e, a partir daí, alcançar uma sentença condenatória. As organizações criminosas têm uma estrutura interna particularmente complexa e a disponibilização desses mecanismos se revelou essencial, principalmente porque aqueles que são responsáveis pelos atos de execução, não raro, estão muito distantes em vários segmentos da organização daqueles que tomam a decisão. Então, o poder decisório fica no extremo da organização e os responsáveis pela execução em outro extremo.
Para viabilizar a investigação num ambiente complexo como esse, o que fez a Lei 12.850? Estabeleceu instrumentos específicos que ela disciplinou para facilitar essa investigação. Eu vou destacar aqui 4 instrumentos. O primeiro instrumento é a ação controlada. O segundo instrumento é a atuação de agente infiltrado. O terceiro é o acesso a informações cadastrais disponíveis em estruturas públicas ou de interesse público. E o quarto instrumento, que foi verdadeiramente revolucionário na nossa realidade, foi a colaboração premiada. O primeiro instrumento, a ação controlada. O que é ação controlada? Se nós aplicarmos a nossa lei penal, no rigor da sua literalidade, sempre que a autoridade policial, um agente responsável pela segurança pública, identificar a prática de um ilícito, de uma infração penal, ele deverá prender aquele indivíduo que está praticando a infração penal. O que diz o artigo 301 do nosso Código de Processo Penal, que foi parcialmente reproduzido na Constituição de 1988. Qualquer do povo poderá, e a autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, qualquer do povo pode. Os agentes de segurança devem prender. E o que a ação controlada fez? Ela instituiu a possibilidade de, sob supervisão judicial, não ser deflagrada uma operação para interromper aquela prática ilícita. É identificada a atuação da organização criminosa, mas as autoridades responsáveis pela investigação avaliam o melhor momento para interromper aquela prática ilícita. Por que o melhor momento? Pode ser que se aquela prática ilícita for interrompida de imediato, eles não conseguirão identificar toda a estrutura da organização criminosa, o seu modus operandi, a maneira como ela age. Então, a ação controlada visa estabelecer aquele momento mais adequado para a atuação dos órgãos de persecução do Estado. Então, é um instrumento extremamente relevante. O segundo instrumento é do agente infiltrado. O que é o agente infiltrado, como o próprio designativo diz? Ele vai atuar como membro da organização criminosa. Necessariamente ele tem que ser um agente público, né? Um agente público, um agente policial, vai ser autorizado pelo juízo e ele vai atuar como membro da organização criminosa. Ele vai atuar no planejamento, em algumas situações na execução do próprio ilícito. E ele não será responsabilizado se pelas circunstâncias em que aquele ilícito foi praticado, não pudesse ser exigida uma conduta diversa dele, porque isso colocaria em risco a sua própria integridade física, a sua subsistência, a sua manutenção da própria vida. Então, o agente infiltrado, ele atua como membro daquela organização criminosa, em qualquer um dos seus setores de atuação, e há uma série de cuidados. A sua identidade deve ser preservada. A lei autoriza que aquele agente infiltrado, a qualquer momento, se desligue daquela operação, porque ele pode perceber um risco que está desequilibrando aquela equação, um risco pessoal muito grande, então ele pode solicitar o seu desligamento. Há previsões específicas de infrações para aqueles que, de algum modo, venham a indicar a identidade do agente infiltrado. Então, uma série de restrições de segurança para que a autoridade policial e os demais órgãos de persecução penal consigam identificar qual é a atuação daquela organização criminosa vista de dentro, o que é feito. Então, o agente infiltrado ele tem um papel muito importante. A terceira inovação que merece uma referência específica diz respeito à possibilidade de acesso pela autoridade policial, pelo delegado de polícia e pelo Ministério Público a informações constantes de bancos de dados mantidos pelo poder público, pelos serviços de telefonia. Esses bancos de dados, constando identificação da pessoa e endereço, podem ser acessados independentemente de autorização judicial, o que dá muito mais celeridade à apuração. Afinal de contas, basta que seja requisitada aquela informação e o detentor dessa informação não pode alegar que há uma infração à privacidade individual. Ele tem que fornecer essa informação. O outro instrumento que eu mencionei, dos 4 mais relevantes previstos na lei, é o da colaboração premiada. Pois é, como esse tema é um tema aí que atrai mais atenção do nosso público, e a gente vai ter que falar um pouquinho mais, hoje a gente vai pedir agora um pequeno intervalo, mas você não sai daí, porque a gente volta já já com esse tema que está muito interessante. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. Hoje estou aqui com o Dr. Emerson Garcia, ele que é consultor jurídico do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, promotor de justiça também. Ele está falando conosco aqui, explicando vários aspectos da Lei 12.850,
que fala das organizações criminosas. A gente deixou por último ponto a ser abordado entre os 4 que ele levantou para a gente aqui, a questão da colaboração premiada. Doutor Emerson, o jornalismo, normalmente ele aponta essa expressão como delação premiada. Fulano fez a delação premiada. E a gente tem a abordagem técnica falando de uma expressão chamada colaboração premiada. São coisas diferentes? Existem essas duas coisas no nosso sistema? Olha, na verdade, o Instituto é o da colaboração premiada, mas que historicamente, em razão da nossa própria formação cultural, nós não atribuímos um sentido positivo. Nós chamamos de delator, X9, alcaguete, aquele que fala, narra a prática de um ilícito à autoridade competente. Esse é um aspecto cultural muito curioso da nossa realidade. Aqui no Brasil, por exemplo, se uma pessoa colar na prova, e aquele que viu essa pessoa colando falar para alguém que ela colou, falar para o professor ou para o diretor, toda a turma, tendencialmente, vai se voltar contra essa pessoa, o delator, o alcaguete, e vai ficar a favor daquele que colou. Doutor Emerson, me permita que eu não posso deixar de tocar nessa questão. Nós tivemos aqui, sobre esse ponto que o senhor está falando, a questão envolvendo o Marcelo Odebrecht, que numa dos depoimentos dele, ele cita exatamente isso que o senhor está falando. Que se uma filha que fizesse uma coisa errada, né, fosse apontada, dedurada pela outra, ele daria uma bronca muito grande na que tivesse entregue e que ele jamais faria uma coisa dessa, jamais participaria de uma colaboração premiada. Nada como alguns meses atrás das grades para mudar um pouco essa dureza, né, das pessoas. Mas esse é um aspecto sociológico muito interessante. Se nós transportarmos esse mesmo exemplo que eu mencionei para uma escola britânica, os alunos que presenciassem um colega colando, eles se reuniriam, procurariam a direção do estabelecimento de ensino, informariam o que ocorreu, cortariam relações com aquela pessoa porque ela está violando o sistema de mérito. E eles sabem que aquela pessoa que tira uma nota mais elevada tende a obter posições mais favoráveis, quer na escola, quer fora dela. Então eles se voltariam contra ele. Aqui, culturalmente, por alguma razão desconhecida, nós valorizamos a desonestidade em detrimento da lisura. Então, aquele que procurar observar as regras do jogo, estudar e tirar uma nota alta, esse será penitenciado, porque o certo é aquele que colou. Aliás, doutor Emerson, nós sabemos que no sistema prisional do Brasil inteiro, o doutor Drauzio Varela, inclusive, no livro Carandiru, ele menciona isso, que existem 2 categorias de criminosos que devem ser segregados porque são crimes considerados repugnantes no meio carcerário, que são os crimes de natureza sexual e os crimes de delação, né? Os dedos duros, eles são segregados porque senão eles sofrem reprimendas muito intensas. Mundo afora, nós já temos a figura do whistleblower, é o soprador de apito, é o denunciante do bem, aquele que colabora com o Estado e recebe até uma recompensa. Esse instituto está surgindo no Brasil para nós estimularmos a participação com as autoridades. Agora, socialmente, ele não é bem visto. E o que isso tem a ver com a colaboração premiada? Qual é a conexão entre as figuras? A colaboração premiada é um acordo de vontade celebrado entre aquele que está sendo objeto de uma investigação ou que está respondendo a um processo penal ou que foi condenado já, ao menos em primeira instância, em que ele fornece informações úteis às autoridades competentes. No caso da Lei 12.850, ela prevê como sendo essas autoridades o delegado de polícia ou o representante do Ministério Público. E que informações úteis são essas? São aquelas informações que permitam a identificação dos demais componentes da organização criminosa, a identificação da estruturação hierárquica da organização interna, a possibilidade de recuperação de bens ou valores, a possibilidade de libertação da vítima com a sua incolumidade física preservada. Então, ele vai dar essas informações úteis, essas informações serão avaliadas pela autoridade competente, essa autoridade vai reduzir a termo aquele acordo, eles vão assinar e vão definir ali que benefícios ele irá obter. Esses benefícios variam desde a redução da pena até um regime mais favorável de cumprimento ou, no limite, e nessa hipótese o acordo só pode ser celebrado pelo Ministério Público, para o perdão judicial. Doutor Emerson, tem uma crítica que é sempre apontada no meio das delações premiadas, que elas têm sido utilizadas para aproveitar para a defesa do próprio delator, do próprio colaborador. Que muitas das vezes as delações elas são carregadas ou elas são modificadas para causar um benefício para quem está fazendo. Qual a avaliação que o senhor tem? Veja,
ainda que a concepção de verdade, sob a ótica da filosofia, ela possa ter vertentes multifacetárias, e a verdade ela tende a variar conforme o observador, a faticidade ela vai ser invariável. Se ele fizer uma narrativa que ele tente moldar de acordo com as suas conveniências, cabe à autoridade celebrante do acordo verificar os fatos narrados e o benefício que aquilo trará para o Estado. E essa avaliação será feita de modo escalonado. Num primeiro momento, pela autoridade que celebrou o ajuste e, num segundo momento, pelo juiz de direito a homologar aquele ajuste. Então, esse risco de manipulação efetivamente existe. Agora, autoridades capazes, perspicazes, vão conseguir ter a perfeita compreensão dos fatos, verificar a sua ressonância na realidade. A lei teve a sabedoria de não permitir a condenação com a palavra única e exclusiva do colaborador. Então, aquela palavra do colaborador não pode ser suficiente para condenar quem quer que seja. Ele é considerado um elemento de prova ou indício? Olha, o indício em si é uma prova. O indício, na doutrina de Malatesta, o grande mestre das provas italiano, ele apresenta o fato indicante e, a partir desse fato indicante, nós obtemos o fato indicado. Então, o indício, ele é uma forma de prova. E, para mim, a colaboração premiada deve ser assim compreendida, mas ela não pode ser compreendida de modo isolado. Ela tem que ser sempre Se nós pudéssemos estabelecer uma metáfora, a colaboração premiada, ela indica a estrada que nós iremos percorrer. Agora, nós só chegaremos ao fim dessa estrada se andarmos em toda a sua extensão. Então, quer dizer, ela tem sido muito mais útil a elucidação de crimes do que a gente pode perceber assim, em primeiro nível. A utilidade é muito grande pela intensidade dos benefícios que o colaborador pode obter. Imagine uma situação em que nós temos uma organização criminosa, hierarquicamente organizada, com vários segmentos atuando na sociedade brasileira. Todos os membros dessa organização criminosa terão sobre si uma espada de Damocles. Que espada é essa? Se um deles for descoberto, aquele que for descoberto pode informar sobre a participação de todos os outros e ficar livre da prisão. Então, até a alegada relação de confiança, a relação ética, se é que se pode falar assim, entre os criminosos, ela é sensivelmente abalada pela só existência da colaboração premiada. Um criminoso que naturalmente já não poderia confiar em outro, agora ele sequer pode partir da premissa de que não será denunciado às autoridades, não será delatado às autoridades, porque o outro também será preso, porque aquele que venha prestar as informações pode simplesmente obter o perdão judicial. Gente, olha, esse programa aqui está muito bacana, a gente está tendo esse privilégio aqui de estar com o Dr. Emerson Garcia no nosso programa. Você continue a nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo site da FEMPERJ, o site do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas infelizmente esse nosso programa de hoje fica por aqui. Quero mais uma vez agradecer o Dr. Emerson Garcia, ele que é promotor de justiça, ele que é consultor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também diretor da Revista de Direito. E você quiser entrar em contato com a gente, mandar suas críticas e sugestões, o nosso endereço é esse que está aparecendo aí na base do seu vídeo. Eu fico por aqui, mais uma vez obrigado e até semana que vem. Tchau!